Olá pessoal, hoje eu vou demonstrar para vocês como criar uma máquina virtual utilizando o VirtualBox. Detalhe pessoal, nesta nossa máquina virtual nós vamos virtualizar o Windows 7. Então primeiro de tudo pessoal, antes de nós criarmos a nossa máquina virtual, é necessário descobrir as configurações do seu computador. Por quê? Porque esta máquina virtual que vocês vão criar, elas vão utilizar os recursos da máquina hospedeira, isto é, do seu computador. Então vamos lá. Como o sistema operacional que eu estou utilizando é o Windows 10, eu vou clicar na bandeirinha do Windows, esse botão iniciar, e vou em configurações. Eu preciso descobrir o que? O tamanho da minha HD. Então aqui em armazenamento, se nós olharmos aqui, aplicação, multimídia, economia, energia, armazenamento, eu consigo descobrir se eu tenho espaço disponível no meu disco rígido para criar uma máquina virtual. Além do meu armazenamento, pessoal, eu preciso saber qual o tamanho da minha memória RAM. Então aqui, eu tenho 8 GB de memória RAM que eu posso utilizar no meu sistema. E o Windows está falando o quê? 7,9 GB utilizáveis. Então vamos lá. Vou criar a minha máquina. Então, nome do sistema, Windows 7. Aqui é o nome da máquina virtual que vocês estão criando. O tipo. Então aqui você pode escolher que tipo de máquina virtual vocês querem criar. Eu quero criar uma máquina virtual com o Microsoft Windows, com Linux, com Solaris ou com outro sistema operacional qualquer. E aqui, pessoal, eu escolho a versão do sistema. Então, vocês vão escolher, nesta lista aqui, a versão do sistema operacional que vocês querem virtualizar. Caso ele não esteja na lista, vocês podem escolher Other Windows, outro sistema de 32 bits ou 64. Então, eu vou virtualizar uma máquina virtual com o sistema operacional Windows. Qual versão do Windows? O Windows 7 de 64 bits. Próximo. Tamanho da memória RAM, pessoal. Então, olha lá. Aqui ele marca quanto eu tenho de memória RAM para utilizar, que é 8 GB do meu computador. Só que eu não posso, pessoal, utilizar 8 GB de memória. Por quê? Se eu colocar 8 GB de memória, o meu sistema operacional não vai conseguir desempenhar as tarefas básicas dele. Ele precisa de memória RAM para executar as tarefas, inclusive para executar o próprio VirtualBox. Então, eu vou colocar uma quantidade de memória RAM que não atrapalhe o andamento do meu sistema hospedeiro. No caso aqui, eu vou colocar 2 megas. Olha lá. Ou melhor, 2000 megas, 2048 ou 2000, tanto faz. E vou clicar em próximo. Então pronto, dos 8 megas, eu estou falando que agora 2 megas da minha memória RAM vai ser utilizada por quem? Pela minha máquina virtual. E aqui, pessoal, é o disco rígido. Olha lá, ele está perguntando se eu quero criar um novo disco rígido virtual agora, ou se eu quero utilizar um existente, ou não acrescentar um disco rígido virtual, quer dizer, usar um que já existe. Eu vou criar um novo disco virtual. O que esse disco virtual é? Eu estou criando uma HD fictícia no meu computador para armazenar os arquivos deste meu sistema. E aqui, pessoal, existem vários padrões de disco que eu posso utilizar para criar esse disco virtual. Qual eu costumo utilizar? O padrão do próprio VirtualBox, VirtualBox Disk Image, uma imagem. Por que uma imagem, pessoal? Quando eu crio uma imagem do disco, é como se eu estivesse criando por exemplo, um arquivo do Word. Então, o meu disco rígido, ele vai se assemelhar a um arquivo que você pode copiar e levar para outro computador. Então, vou clicar em próximo. Tipo de armazenamento no disco rígido. Eu tenho dinamicamente alocado e tamanho fixo. Qual que é a diferença dos dois, pessoal? O dinamicamente alocado, ele faz o quê?
eu posso falar que eu tenho um disco rígido de 500 GB. Só que ele só vai ocupar o espaço conforme a necessidade. Então, mesmo que o espaço livre do meu disco não seja de 500 GB, ele vai permitir que eu crie esse disco virtual. Por quê? Conforme você for utilizando este disco virtual, ele vai aumentando o seu tamanho. E o tamanho fixo, se eu falar que eu tenho um disco de 500 GB, ele já vai separar no meu dispositivo, no meu hospedeiro, esses 500 GB para a minha máquina virtual. Então, nós vamos utilizar dinamicamente alocado. E aqui o tamanho do disco, pessoal. Ele dá um tamanho de 25 GB. Eu vou aumentar esse tamanho. Como o nosso disco é dinâmico, pessoal, eu vou colocar 150 GB. Olha lá, 150 GB de armazenamento. Mesmo que o meu computador não possua 150 GB de espaço livre, não vai ter problema, porque o alocamento é dinâmico. Então pronto, criei a nossa máquina virtual, pessoal. Então se vocês olharem aqui, a máquina virtual, aqui os dados da nossa máquina, como os dados da nossa máquina. Ele fala qual sistema operacional foi virtualizado, como está a configuração da memória, o processo de boot, porque é como se fosse um computador isso daqui. Então ele vai dar um boot. E o boot vai ser primeiro disquete, óptico, que é o leitor do DVD, e depois o disco rígido. Também, quanto eu disponibilizei para a memória de vídeo, o armazenamento, qual disco rígido nós estamos utilizando. Eu posso até adicionar outro disco rígido, que se vocês olharem na nossa máquina virtual, eu tenho duas portas SATA, a 0 e a 1. Então, se eu quiser, eu posso adicionar um outro disco para o meu sistema. A minha placa de rede, olha lá, e o meu USB. E aqui, se eu compartilho alguma pasta com o hospedeiro. Como assim compartilhar uma pasta com o hospedeiro? Eu posso, por meio da minha máquina virtual, acessar arquivos no hospedeiro e vice-versa. Depois eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então, agora que nós criamos a nossa máquina virtual, pessoal, vamos examinar aqui a configuração da placa de rede. Então, eu vou clicar em configuração, rede, detalhe. Eu posso ter 3 adaptadores de rede na minha placa, ou melhor, no meu sistema virtual. E aqui eu posso definir como vai funcionar a minha placa de rede. Então, eu tenho um adaptador apenas ativo, e ele vai funcionar de que modo? Como NAT. Tem vários modos aqui, eu vou comentar alguns com vocês. O NAT, pessoal, é o que? É como se o hospedeiro compartilhasse a internet para a sua máquina virtual. Então, está sendo criada uma rede virtual entre o hospedeiro e a sua máquina virtual. A placa em modo bridge, pessoal, o que ela é? Como que ela vai funcionar? É como se o seu hospedeiro estivesse ligado diretamente no seu roteador. Então, por exemplo, é como se ele estivesse ligado diretamente no meu roteador wireless. Então, ele está conectado fisicamente à minha rede. Com isso, eu vou poder conversar com o meu hospedeiro, com o meu celular, com outros computadores em minha rede. Então, ele passa a ser um computador na rede. É possível acessar esta máquina virtual de qualquer computador na sua rede, se nós utilizarmos o modo bridge. E o rede interna, pessoal, é quando você quer criar uma rede virtual que só vai funcionar entre as máquinas virtualizadas. Então, não precisa ter nenhum aparato físico para que a comunicação entre essas redes funcione, desde que todas as máquinas virtuais estejam no mesmo computador. Então aqui, vamos colocar em modo NAT, que é o modo mais fácil. Depois nós vamos demonstrar os outros modos, pessoal.
em algumas outras aulas futuras relacionadas à virtualização. Vou clicar em OK, só para vocês verem que já estava inat. E aqui eu vou virtualizar a máquina, pessoal. De que maneira? Eu vou instalar. Eu vou clicar em iniciar. Ao clicar em iniciar, o que vai acontecer? É como se você tivesse apertado o botão de Power On do seu computador. Então ele está ligando. Aqui ele pergunta para você, como não tem sistema nenhum instalado na nossa máquina virtual, ele fala assim, você quer colocar um CD, inserir um CD que possua algum sistema operacional para você virtualizar? Então eu quero. Então eu vou colocar ele na minha unidade CD-ROM? Não. Eu quero fazer o que, pessoal? Eu vou pegar no meu computador um arquivo ISO do Windows. Então eu vou vir aqui na minha pasta e vou pegar um arquivo ISO, uma imagem ISO de um DVD do Windows 7. Se vocês tivessem um CD, bastava apenas colocar o CD e selecionar a unidade de CD que eu tinha mostrado anteriormente, que é o drive do hospedeiro E, que é a minha unidade de CD. Aqui eu estou indicando um arquivo e vou clicar em iniciar. Com isso, pessoal, é como se você estivesse ligando o computador e o computador estivesse lendo a unidade de CD-ROM. Já está iniciando o processo de instalação do Windows 7. É interessante vocês lerem essas informações, que a integração do ponteiro do mouse, quando eu coloco o mouse aqui dentro, ele está integrado com o nosso VirtualBox. No caso, eu não preciso, nesta versão, clicar o Ctrl para fazer com que o mouse seja liberado da minha máquina virtual e que eu consiga utilizá-lo no meu computador. Ele está livre. E aqui eu vou fazer o que, pessoal? Eu vou escolher o idioma, o fuso horário e o teclado. Então, o teclado vai depender de cada um. Então, no caso do meu computador, o idioma do teclado, pessoal, é americano. Deixa eu encontrar ele aqui. Olha lá, Estados Unidos, internacional. Então, vou clicar em avançar. Se o seu teclado tem a tecla do C cedilha, ele vai ser possivelmente um ABNT2. E aqui basta clicar em instalar. Já está começando a instalação, ele está preparando, ele está demonstrando o contrato, os termos da licença do Windows 7. Eu vou aceitar e vou clicar em avançar. Nesta tela, pessoal, ele te dá a opção para você escolher. Você quer atualizar a instalação? Como atualizar? Vamos supor que no meu computador eu já possua uma versão de Windows, como por exemplo o Windows XP, e quero instalar o Windows 7. Então eu posso clicar em atualização, que ele vai atualizar para o Windows 7 e vai manter os meus arquivos. Ou posso clicar em personalizado, que ele vai criar uma nova instalação do Windows no meu computador e vai apagar todos os arquivos que estavam no meu disco rígido. Então eu vou escolher esta versão. E aqui, pessoal, ele demonstra o que? A tela para você escolher em que lugar você vai instalar o Windows 7. No caso, se eu quero fazer uma instalaçãozinha simples, basta apenas selecionar e clicar em avançar. Porém, pessoal, eu já vou mostrar para vocês como redimensionar e como particionar o meu disco rígido na hora de instalar o Windows 7. Qual é a vantagem de particionar o disco, pessoal? Imaginem aqui, vou mostrar no meu sistema operacional hospedeiro. Eu tenho o meu computador e tenho duas unidades de discos, a C e a D. No caso, eu possuo apenas um disco rígido
o qual eu particionei em duas unidades. Para que isso, pessoal? Se por um acaso eu formatar o meu computador hoje, todos os meus arquivos mais importantes estão no disco rígido com o nome de dados importantes. Então, eu não vou perder estes arquivos e nem vou precisar fazer o backup deles antes de formatar a minha máquina. Eu posso formatar ela e os meus arquivos vão estar salvos na outra unidade. Então aqui, pessoal, apenas para mostrar para vocês o que nós vamos fazer. Eu vou vir aqui em opções de unidade. Olha lá. Este disco de 150 GB, ele não está alocado. Significa o quê? Que não foi feito o particionamento dele. Quando você clicar em avançar, ele iria fazer esse particionamento automaticamente. Eu vou fazer o que aqui, pessoal? Eu vou particionar esse disco manualmente. Então eu vou vir aqui, clicar em novo. Olha lá. Tamanho. Então aqui eu vou falar que o tamanho do meu disco vai ser de 100 GB. Aplicar. Olha lá. Então o que ele fez? Ele criou um disco com qual tamanho? De 100. Ou perdão, aqui de 100 GB. E também, pessoal, eu acabei não comentando a mensagem com vocês. Na hora que eu fui criar a partição, o que o próprio sistema operacional fez para mim? Ele criou uma partição de 100 megas, olha lá, que é utilizada pelo Windows 7 para algumas funcionalidades do sistema operacional. Então esta partição, o próprio sistema operacional criou para mim. Ele falou, ó, eu não vou criar uma partição de 100 GB, por quê? Desses 100 GB eu vou precisar de 100 MB para realizar algumas operações de sistema. Então eu vou criar uma partição reservada para mim, ó, e essa, o restante fica para você, tudo bem? Tudo bem. E aqui sobrou também para a gente, ó, 50 GB. Então eu vou criar uma outra partição com esses 50 GB. Vou selecionar essa unidade não alocada, ó, novo, e vou aplicar, que eu vou utilizar todo o tamanho disponível. Então com isso, pessoal, eu peguei o meu disco de 150 GB e dividi ele em dois. Uma partição com praticamente 100 GB e uma outra partição com praticamente 50 GB. E agora eu vou escolher em qual partição eu vou instalar o Windows 7. Obviamente a partição com 100 GB. Vou clicar em avançar. E agora, pessoal, ele vai começar o processo de instalação. Ele vai copiar os arquivos, vai expandir os arquivos do Windows, vai começar a instalar os recursos, vai procurar por atualizações e vai concluir a instalação. Nas telas mais significativas, eu vou mostrar para vocês o que deve ser feito. Detalhe, em toda a instalação, pessoal, quando é a primeira vez que vocês estão fazendo a instalação, é correto analisar e olhar todas as telas que estão aparecendo no seu computador. Então, fiquem atentos na instalação.
Bom, agora que ele finalizou o processo de instalação dos arquivos, nós vamos criar o nosso usuário que vai utilizar o Windows 7. Então aqui eu vou colocar o nome do usuário, vou chamá-lo de Windows 7. E o nome do meu computador na minha rede. Vou manter o mesmo nome, Windows 7 PC. Detalhe, pessoal, eu estou fazendo a instalação do Windows 7 Professional, mas a instalação para todas as versões do Windows 7 é a mesma coisa. Então, avançar. A senha do meu usuário, 123456. 123456. Vou confirmar a senha. E a dica: 123456. Aqui, pessoal, vocês devem informar a chave do produto do seu Windows. O que isso quer dizer? O número serial. Caso vocês tenham um notebook, geralmente o número serial vem na parte de baixo do notebook. Ou também eu posso ativar o meu Windows quando eu estiver online. Então eu posso pular essa parte aqui e ativá-lo quando eu estiver online. Então aqui, ó, ativar automaticamente o Windows quando estiver online. O que isso significa? Mesmo você colocando a chave do produto, ele vai fazer a ativação online. Eu vou deixar para colocar a chave do produto posteriormente. Então, pessoal, esta parte serve para quê? A parte de update do Windows. Então, ajude a proteger o computador e aprimorar o Windows automaticamente. Usar as configurações recomendadas. Então, o que essas configurações recomendadas fazem? Instala as atualizações automaticamente para você, pessoal. Então, nós vamos deixar a atualização recomendada, ou melhor, as configurações recomendadas. O fuso horário, eu vou colocar o fuso horário de Brasília. E aqui, ele define um tipo de rede para o seu computador. Então, este computador que nós estamos instalando, ele vai participar do quê? De uma rede doméstica, de uma rede de trabalho, de uma rede pública. Conforme o tipo de rede que você escolher, ele vai definir as configurações do seu firewall, liberando acesso ou bloqueando acesso a alguns recursos relacionados com a rede. Então, no meu caso, eu estou em uma rede doméstica. Então, olha lá, se todos os computadores dessa rede estiverem em sua residência e você reconhecê-los, essa rede doméstica será confiável. Então, com isso, ele vai fazer o quê? Ele vai possibilitar que outros computadores do meu ambiente identifiquem o meu computador na minha rede e irá adicionar alguns outros recursos relacionados com a rede. Maravilha, já fizemos a instalação, criamos o nosso usuário e agora nós estamos nos preparando para acessar a área de trabalho do nosso computador. Então, pessoal, reparem que foi fácil fazer a instalação do nosso sistema operacional. Bastou apenas configurar a nossa máquina virtual, definindo a quantidade de memória, tamanho do disco. E no quesito instalação, a parte mais difícil foi particionar o disco rígido. O resto foi tranquilo. Então vamos aguardar ele preparar a área de trabalho. Então, pessoal, nós conseguimos instalar a nossa máquina virtual. Vocês já podem utilizar o seu sistema virtualizado. Na nossa próxima aula, eu vou demonstrar como otimizar a sua máquina virtual e como fazer o compartilhamento de arquivos entre o sistema hospedeiro e a sua máquina virtual. Quem gostou, dê um like, pessoal, e compartilhe. Até a próxima!